E aí, senhoras e senhores, professor Fernando Shows aqui do Pod Prof, um podcast original do grupo Forte Play. E hoje a gente vai falar muito sobre aprendizagem, vestibular e como passar em medicina. Eu estou aqui hoje com o Gabriel Madeira, mas antes de eu apresentar vocês, toque a vinheta. É a parte que eu mais gosto de falar. E aí, senhoras e senhores, hoje eu tenho a ilustre presença desse polêmico jovem aí das redes sociais, Gabriel Madeira, que fala muito sobre aprendizagem também. Gabriel, um prazer te receber aqui. Prazer. A gente começa o podcast sempre fazendo uma brincadeira. Tem aquele ditado popular que diz que quem é você na fila do pão, e de uma maneira muito respeitosa eu te pergunto, quem é você no mundo da educação? Legal. Na bio do Instagram tá escrito lá, né? Hoje em dia acho que a galera fala, na bio do meu Instagram tá escrito. Qual é a sua bio do Instagram, Na bio do meu Instagram tá escrito, se apenas cursinho foi o suficiente para passar em medicina, todo mundo passava no primeiro ano. E embaixo tem escrito, temos uma parede cheia de aprovados. A gente, depois de eu ter passado por uma certa jornada nesse mundo de vestibular e ter acompanhado muita gente nessa trajetória, a gente desenvolveu um programa que acompanha vestibulandos de medicina para que ele passe mais rápido. Então, para que ele não leve muitas vezes 3, 4 anos. E ao longo desses últimos 3 anos, quase já de existência do programa, a gente foi colecionando. A gente pegou em fotos polaroides, a gente foi colando numa parede lá na entrada do CT e tem uma parede lotada dessa galera que passou em medicina. Que legal, Gabriel. E como que foi assim a sua trajetória para chegar até nessa missão, nesse propósito que você tem hoje? Tá, é engraçado, porque eu não passei em medicina. Você não passou em medicina? Não, e você ensina a passar em medicina? Todo mundo sempre chega e fala assim, você é médico? Você é médico já? Eu falo, não. Mas você largou a faculdade de medicina? Eu falo, não, eu nem entrei. O que aconteceu foi, na época de terceiro ano, eu decidi que eu queria passar em Direito. Eu fiz umas apresentações de teatro num projeto de literatura de uma professora, tinha que interpretar o Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Aí me botaram um caixão, cara. E eu tinha que levantar do caixão como se fosse o Brás Cubas. Entendi. Eu gostei, acho que a área mais parecida, até fui ver para virar ator da Globo. Achei que eles pagavam pouco. Daí eu larguei mão da ideia. Você entrou na Malhação? Eu até pensei assim, mas acho que Malhação tá em decadência, esse negócio agora hoje em dia é TikTok. Na época nem tinha, né? Mas aí eu decidi que ia Direito. Eu sempre tive um ímpeto de assim, ir além. Por exemplo, a gente tá gravando isso aqui em Curitiba. Sim. Um shopping, um bairro, tem um monte de coisa. Cara, na cidade, não que fosse uma cidade minúscula, não que eu morasse no sítio, mas na minha cidade não ia ter uma estrutura dessa. Não ia ter uma faculdade federal. Entendi. Tinha só uma estadual, inclusive, não tinha curso de Direito. E eu queria ir além. E aí eu decidi, então, que eu queria passar na Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E eu era muito bom na escola. Então, assim, eu tirava ótimas notas. Tinha um professor de física chamado Hernani Bender. O cara tinha sei lá quantas horas, quantos anos de sala de aula. Ele um dia falou que eu era o melhor aluno do ensino médio de física. Eu quase chorei assim, de emoção. E é que eu não serviu de nada. Porque não era nem medicina, era direito. E eu não passei, cara, na federal. Tanto que eu tive uma reprovação, que foi a história do outdoor, né? Que o vestibular era em 2 fases. Eu passei na primeira fase. E todo mundo, uau, era óbvio. Que você ia passar na segunda. Era óbvio que eu tinha passado. Entendi. E era óbvio que, não, as notas do ensino médio sempre foram muito boas, minhas notas. E aconteceu que a escola colocou outdoor pela cidade, escrito aprovados, Universidade Federal do Paraná, e pequenininho, primeira fase. Ninguém entendia, todo mundo achou que eu tinha passado, eu não passei. Caramba! Quando chegou na segunda fase, eu tomei um tombo e eu tava estudando pro vestibular de novo com a galera me perguntando sobre a minha mudança pra Curitiba. Emocionalmente, isso daí deve ter pego, né? Teve um tio meu que viu a primeira fase. Ele leu, foi o único, e leu errado, né? Ele trocou por primeiro lugar. Caramba! Dá pra piorar a história ainda. Ele chegou no encontro da família, era a família Medeiros o encontro. É Gabriel Medeiros Madeira de Figueiredo, o nome é grande. E ele lá falou, primeiro lugar, que show. Mas na época eu já tava estudando. De novo, cara.
Já tava Caramba, bicho. pensando no próximo. E eu decidi que aquilo lá que ele falou ia se tornar verdade, né? Aham. E na época, isso que é engraçado. É por isso que a galera, é médico e tal. Na época eu já nem sabia mais se eu queria advogar. Só que eu encasquetei que eu queria passar. Daí ficou com aquela ferida ali, falou, não, eu vou... E eu encasquetei que eu queria passar em primeiro lugar. Aham. E eu passei em primeiro lugar. Que massa. De direito. A nota na época, o corte, digamos, eu passei pelo vestibular tradicional, né? Aham. Pra primeira fase, pra medicina, tinha sido acho que 71, a minha nota tinha sido 77. Que legal. Daria pra cara. passar pra segunda com sobra, a nota de redação depois muito boa também. E nisso, essa aprovação em primeiro lugar em direito me fez refletir. Aí depois entrou a pandemia, eu acabei largando a faculdade e a gente começou esse trabalho de falar que eu estudei sozinho em casa. Entendi. Você desenvolveu a tua forma de estudar. Eu acho que esse negócio aqui foi um pouco genial. Entendi. Eu acho que esse negócio aqui foi um pouco diferente. Aham. Na época, antes da pandemia, pouquíssima gente falava em estudar online. Sim, O padrão era tu ir pra um cursinho. exatamente. Hoje em dia, ir pra um cursinho Inclusive, presencial. em Curitiba é muito tradicional isso. É. Né, de você fazer o terceirão e mesmo fazendo o terceirão, você ainda fazer um cursinho. Então você dobra ainda essa jornada. E você sabe que isso é um Né? negócio que eu falo que é a maior Faz mal tiro pra no caramba. pé. Faz mal pra caramba. Isso aí você tem que A gente- comprar o combo, né? Aham. Terceirão, cursinho e psicólogo. A gente já conversa sobre isso, mas olha que eu também tenho duras críticas a isso. Tenho duras Isso aí você tem que críticas comprar o também. combo, Aham. Já tinha que oferecer Tenho o psicólogo. duras críticas porque eu também fiz isso na minha vida. Claro que já faz o quê? Já faz muito tempo, Alguns ignora quanto anos. tempo que faz isso, mas eu fiz isso, fiz o terceirão e fiz o cursinho. Então de manhã era terceirão e à noite cursinho e assim, eu acabei com a minha vida, fiquei com traços emocionais por longos anos, entendeu? Dá. Inclusive se minha perna tremer aqui, pode saber que é dessa época, tá bom? Mas brincadeira, pode de, continuar. de verdade, dá pra chegar em pontos. Não precisa ir nem muito longe, cara. Minha namorada, ela não queria medicina, inclusive, e foi uma pessoa que fez isso. Chegou um certo dia, ela conta a história. Ela não falava pro pai e pra mãe dela que ela Aham. tava tendo momentos de extrema ansiedade. E teve um dia que ela deitou no quarto, depois de ter chegado, e ela foi obrigada a chamar eles porque ela achou que ela ia ter um infarto, cara. Caramba. Ela vivia à base de energético. Uhum. Na época não namorava comigo, né? Senão também eu já tinha jogado longe aquelas merda. Mas vivia à base de energético. Aí tu pensa, escola de manhã Sim. e o cursinho à noite, cara. Pô, o cursinho, você chega em casa 10, 11 horas. Aí no outro dia tem que acordar pra ir pra aula. Uhum. Que começa às 7h30, 8 horas. Então, assim, maior insanidade. Chegou nesse ponto bem preocupante de ela começar a viver a base de energético, ansiedade tremenda. Então, assim, é bem feio. Não precisa ir nem muito longe. Exatamente. Eu sei que eu tenho um episódio da minha vida assim desse momento, porque eu estudava de manhã o terceirão, né, colégio público. Aí eu trabalhava à tarde e aí fazia o cursinho à noite. Meu Deus. Cara, acho que foi e eu fiz o extensivo, né, que começa ali lá no início do ano e vai até o Aham. final. Chegou no meio do ano, eu me lembro de uma situação em que eu acordei, mas não levantava, deu uma Caraca. paralisia. E eu só consegui Na coluna? consegui só ligar pra minha mãe e falar, mãe, eu não consigo levantar da cama dela. Fica aí, a hora que você conseguir levantar, você levanta. E aí demorou, tipo, uma questão de, sei lá, 1h30, 2, mas que pra mim pareceu uma eternidade até conseguir levantar, por conta desse estresse. Né? Então, Cara. essa aprendizagem pelo estresse é complicada, né? Mas aí te interrompi. Não, é porque realmente você... É você muito sério, né? É muito e sério a gente falar você- sobre isso. Você consegue entrar hoje em dia em cursinhos, digamos, da galera que já não tá mais no ensino médio e perguntar quantos tiveram momentos assim no ensino médio. Cara, é Uhum. uma galera. É uma galera, assim. Então, é bem preocupante. E daí, voltando lá na... A gente começou a perceber esse tipo de coisa aí. Né? A gente começou a perceber que a trajetória pra galera que queria passar em medicina... Porque assim, ó, cara, eu passei em primeiro lugar de direito. E eu vi que tinha sido algo um pouco genial, Uhum. o que tinha sido feito. E a gente começou a pegar a galera de medicina, começou a dar muito resultado. E naquele ano que eu estudei muito sobre... O que acontecia no ensino médio? Por que eu tirava 10 na prova e agora eu já nem lembrava mais? Aham. Então, a gente começou a pegar todo o povo que queria passar em medicina. Começamos a virar um cientista de vestibulando, ver toda a galera que medicina é o único curso, né? E por que medicina? Medicina é o único curso que a pessoa tira uma nota excelente, na verdade não excelente, uma nota boa, Uhum. e não passa. Ela passa em qualquer outro curso, Mas não passa Menos naquele em ali. medicina. Exatamente. então a nota é boa, mas não é suficiente. Medicina é o único curso que isso acontece.
Então a pessoa, às vezes, hoje, o cara que eu fiz a entrevista cedo, ele tirou, cara, por 2 anos no Enem, 780. Caramba, é uma nota altíssima. 780 você passa em qualquer curso em federal. Você pode ir aqui na Federal do Paraná, você pega psico, direito, engenharia, qualquer curso tu passa. Medicina não. Caramba. E não é que ele tirou 1 ano. Ele tirou 1 ano, ele estudou 1 ano todo sem trabalhar, sem nada. Só estudando. E foi a mesma nota, cara. Caramba. É medicina no curso que isso acontece. Então a gente começou a fazer esse programa de acompanhamento com essa galera. Que bacana. E você contou que você largou o direito para investir aí nesse acompanhamento, né, nesse programa. Sim. Como que você se sentia lá, por exemplo? Você estava lá no curso de Direito. Você falou que nem sabia mais se queria estudar Direito e estava praticamente existindo nesse curso. Como que você se sentia? Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Era mais ou menos isso? O que você sentia? Na verdade, foram 2 semanas. Você ficou 2 semanas? Cara, assim, ó... Era só aquela coisa assim, ó, passei, galera, tá? Tio, olha, passei. Foi, assim, ó, até hoje a galera lá deve dar risada quando vê alguma coisa, porque eu lembro quando eles souberam que eu tinha sido o primeiro lugar, né? E eles, nossa, você foi o primeiro lugar e tal. E daqui uma semana, ué, cadê o cara que passou em primeiro lugar? Eu só não tava mais lá. Caramba. Foram 2 semanas. Eu não participava mais de nada e tal. Teve a pandemia também. Sim. Mas é porque quando eu tava estudando eu já não... Não sentiu aquilo ali. Cara, eu já não sabia mais se eu queria advogar ou não, só que eu gostei muito da parada desse tal de vestibular. Hoje em dia, se tu me botar uma questão é que eu vou querer resolver. Que legal. Eu brinco com a galera, às vezes o povo posta story estudando, assim, né? Aí posta um trecho do livro, eu pauso o story, fico vendo a questão assim. Daí eu mando uma questão e falo assim, resolve essa daqui que é parecida com essa que você tá trabalhando aí. Que massa. Aí eu vou mandando, assim. Então, eu acho que viciei, eu vi algo nesse processo. que a galera não via. Entendi. Então, no final, eu vou passar. Eu quero muito passar. Eu vou passar em primeiro lugar, mas eu já não me via. E hoje assim. você pensa em fazer uma faculdade assim ou... Cara, eu tinha até ajustado já pra começar a psicologia. Só que eu vi que ainda não é o momento por não ter... Porque te exige muito, né? Por exemplo, eu não passei em medicina, mas tem um time de aprovados em medicina que eu tenho que coordenar e hoje à tarde, por exemplo, aí eles entram lá, mostram o que eles estão fazendo com a galera. Então é impossível, né? Nesse momento. Dentro dessa rotina. Mas aí você falou assim, que você enxergou algo que a galera não enxergava e eu concordo. E vejo que às vezes você levanta algumas polêmicas lá porque o mercado de vestibular é um mercado muito lucrativo, né? Em qualquer cidade, mas principalmente em Curitiba, porque Curitiba é uma cidade, de certa forma, tradicional em alguns aspectos, né? E o mercado do vestibular, nossa, financeiramente, custeou muitas empresas aí. E hoje, com o mundo online, já tem uma competição que antes não havia. Sim. Né? E eu vejo assim que, eu não sei se você sabe disso, mas no mundo da educação, você gera algumas polêmicas ali que alguma galera da área ali, eles ficam meio... o que esse cara tá falando? Existe uma galera que não gosta muito. Inclusive, cara, inclusive eu tenho que ser muito sincero, tá? Deus. Eu tenho que te pedir perdão, cara, porque quando eu te conheci, eu olhei, cara, o que esse rapaz aí tá falando? Até que eu comecei a te acompanhar, e inclusive eu acho muito legal... muitas coisas que você fala para além do aprender. Por exemplo, o incentivo a galera a acordar cedo, fazer um exercício físico, cuidar da saúde mental, estudar e pensar num propósito. Eu acho que isso é incrível dentro da era que a gente está vivendo. Mas, né, como você está dentro desse mercado do mundo digital e tem uma competitividade aí, né, você sabe que às vezes rola umas treta ali. Como que você lida com isso, cara? Eu já fui muito mais treteiro, né, cara? Eu lembro. Não, hoje eu acho que até você começou a falar polêmicas e tal, eu pensei, qual foi a última, cara? Eu já nem lembro, assim. Eu já deixei um pouco esse lado muito mais polêmico. Eu já estou mais acomodado, assim, mas às vezes eu fico meio bravo, assim, com algumas coisas. Assim, porque, né, acho que assim, sabe, Madeira? Qualquer pessoa que critique a educação tradicional, que é uma educação que não gera resultados a longo prazo para as pessoas e também a curto e médio prazo, como, por exemplo, o vestibular,
isso incomoda o sistema. Sim. E existem pessoas que se alimentam desse sistema. Então, quando a gente começa a cutucar essas feridas, isso acontece. E, cara, isso acontece dentro de próprias instituições escolares, quando um professor chega com uma metodologia diferente, que ela sai daquele modo tradicional. Imagino, entendeu? Imagino. E aí você identificou muito disso, né? Você quer falar uma? Não. Você quer falar? Não, você quer falar de uma? Então vamos jogar, então. Joga na mesa aí, joga na mesa. Essa foi revoltante, cara. Essa foi revoltante. Reta final agora. Faltando 2 meses pra prova. Um aluno. Ele faz um cursinho presencial. Não que eu... Tem muita gente levando uma bandeira totalmente contra cursinhos presenciais. Eu não levanto essa bandeira, porque em alguns casos faz sentido, tá? E tem coisas boas, tem pontos positivos. Mas tem pontos vergonhosos. Vergonhosos num sentido de um aluno que quer passar medicina numa reta final, um cara fantástico, bom pra caramba, ótimas notas na escola, tomou aquele baque já no final do terceirão e tá agora no primeiro ano do cursinho. Esse cara já aprendeu muita coisa no ensino médio, cara. Ele já viu muito conteúdo. Se a gente tá nesse momento, a gente tá falando em outubro, e este cara, ele já estudou desde fevereiro, fora tudo que ele estudou no ensino médio, pensa que esse cara, por conta de uma lista que o cursinho estava passando de 60 questões sobre vírus, ele estava morrendo para realizar essas listas e esse cara ia esquecer tudo que ele já viu ao longo do ano. É uma vergonha. Sim. E é um absurdo, porque aí são 60 questões sobre vírus, 40 questões sobre sal, ácido e base. É tipo saber que se você pegar... um sal, um ácido, uma base, você tem sal mais água. E eles botaram uma lista de 40 questões pro cara ficar fazendo sobre isso. E daí qual é o problema gigantesco? Primeiro, o abalo esse cara vai ter na pressão que ele tá sentindo por a prova tá chegando e ele tá tendo que lidar com as listas. Sim. E um sentimento de, cara, eu tô aqui, eu tenho que fazer. Porque a pessoa que mais sofre é sempre a pessoa dedicada. Porque a pessoa que não é dedicada, ela olha pra essa lista e fala... 40 questões, que vou nem fazer. A diferença do procrastinador do preguiçoso, né? O preguiçoso não sofre, ele não quer fazer. O procrastinador, ele sofre porque ele não consegue fazer aquilo ali que ele tá se cobrando, né? Velho, o bom sofre. O cara que não quer nada com nada, ele não vai estar nem ligando pras listas. Mas o cara dedicado é o cara que sofre. E daí, esse cara, pegando uma lista de 40 questões pra um único conteúdo e esquecendo tudo que ele viu já ao longo do ano. Sim. Porque o certo nesse momento do ano é como se ao redor aqui do teu cérebro fosse uma nuvem de conteúdos. Então, eu vou aprender que ácido mais base dá sal mais água. Eu vou aprender que vírus tem toda uma estrutura lá. Eu vou aprender sobre outros conteúdos de biologia e vai tendo aquilo ali, vai ficando ao redor aqui. Sim. Só que quando eu nunca mais vou vendo, esse conteúdo vai indo pra longe. Vai ficando lá no fundo. E o teu trabalho é constantemente estar puxando esses conteúdos de volta. Puxando. Como puxando? Cara, do nada você pegar um conteúdo que você viu no começo do ano, com um conteúdo que você viu no meio, com um conteúdo que você viu entre o começo e o meio do ano, e ficar puxando esses conteúdos para que eles não escapem de ti. Sim. E que eles fiquem sempre ao teu... Você conseguir pegar o conteúdo rápido. Porque a questão te manda um problema e você tem que ir lá buscar na tua memória o que precisa para resolver aquele problema ali. É isso que é a questão. E quando o cara tá 60 questões sobre vírus, tem toda uma nuvem de conteúdos indo muito para longe dele, no momento que ele mais precisa, que é uma reta final. Há 2 meses esse cara tem uma prova que vai cobrar 90 conteúdos. E talvez nem sequer caia a desgraça do vírus. Sim. E ele teve todo um estresse gerado ali por conta de 60 questões que ele estudou por um conteúdo que não caiu na hora do vestibular dele. E o cursinho tá mandando listas e mais listas dessas ao longo do momento, sim, cara, mais crucial para um vestibulando que é a reta final. Concordo plenamente. Nossa, eu fiquei assim, embasbacado. É realmente um absurdo. Hoje em dia são poucos cursinhos que fazem uma coisa dessa. Madeira, eu vejo muito assim, por exemplo, quando a gente estuda neurociência da aprendizagem, os últimos avanços têm 20 anos, né? Essa galera de cursinho, essas instituições, eles estão aí, desde a década de 70, 80. Então não teve esse avanço. E você falou uma coisa muito interessante, inclusive esse livro aqui, O Cérebro que se Transforma, eu indico, ele fala sobre neuroplasticidade. Tá. E quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de neuroplasticidade, né? Que é, quando você começa a aprender algo, até semana passada eu li um artigo muito legal, cara, que ele fala das mudanças estruturais que existem num cérebro quando eles fizeram um teste para medir o aprendizado de idosos de 70 anos e jovens de 20 anos. Eles pegaram esses 2 grupos e começaram a ensinar malabares.
Essa era a pira dos caras. Isso. Ensinar malabares. Com 3 semanas, os jovens aprenderam praticando todo dia e por ressonância magnética eles começaram a ver a estrutura cerebral. E eles viram, cara, que conforme eles iam aprendendo, ia acontecendo a neuroplasticidade e essa neuroplasticidade fazia com que criasse essas redes neurais que a gente tem no cérebro e que elas começavam, com o tempo, a ficar mais fibrosas. Né? E elas ficavam mais fibrosas e assim o cérebro ficava mais forte e esse campo neural ficava mais enrijecido, né? O cérebro mudava o formato dele. Olha que louco. Só que esses idosos demoraram de 6 a 7 meses para aprender. Mais tempo. Só que a mudança estrutural cerebral foi praticamente a mesma. E aí que é o louco disso que você está falando. Porque quando você não tem um estudo programado, como você está falando, para eu manter essas redes neurais, esses caminhos aqui fáceis para eu pegar, e eu brinco muito que é como fazer trilha, né? É? Primeira vez que você faz trilha, você tem que ir lá e descampar tudo. Se você não continua passando aquela trilha ali, vai fechar a mata, né? Então, é muito pertinente o que você está falando. Top. É o mesmo exemplo da ideia da neve. Que é como se fosse o seu cérebro numa... todo um chão coberto de neve, então você passa e aí com o tempo cai mais neve, aquele caminho vai apagando, você tem que passar de novo até chegar naquele lugar. E aí pensa o cara fazendo 60 questões de vírus e o outro caminho para encontrar informação de que, por exemplo, a cadeia do DNA você tem que passar uma helicase para abrir a cadeia, polimerase para colocar o negócio, a ligase, e ele saber essas 3 enzimas, ele nunca mais ia ver isso, porque ele estava vendo 60 questões de vírus, ao mesmo tempo que ele não saberia que... quem que excreta amônia. E, cara, biologia é uma matéria que eu até tava comentando, é a matéria que mais tem conteúdo. E normalmente pra medicina é a matéria que mais importa. No Enem, ciência da natureza, biologia é a matéria que mais importa. Num vestibular, normalmente com prova de segunda fase, UFPR, FUVEST, biologia quase sempre tem questão discursiva. É a matéria mais importante, digamos assim. E aqui tem mais conteúdo. Biologia tem muito conteúdo. Matemática, se tu me der 5 caixinhas, eu resumo matemática. Biologia tem muito conteúdo diferente. Então é o cara... Matemática pra mim no vestibular, rapaz do céu. Era um trabalho? Era muito difícil, dava um trabalho. Daí... Então, só que por incrível que pareça, cara, a matemática em pouquíssimas caixinhas você resume ela. Entendi, cara. Entendi. Exatas como um todo, o problema é o seguinte, cara. E esse é uma dos nossos novos projetos que a gente vai começar a trabalhar agora. Quando você falou sobre polêmica, cara... Nossa, tem coisas assim absurdas que é o ensino de matemática e física. Esses dias eu vi um vídeo de um professor explicando por que a soma dos ângulos internos de um triângulo dava 180 graus. E os comentários do vídeo, por incrível que pareça, eram num tom de: nossa, ninguém mostra isso. Nossa, ninguém mostra isso. Eles estavam surpresos com algo que deveria ser o básico, cara. Dentro do contexto escolar, né? Mas você sabe que hoje a minha grande luta na escola é que as pessoas, não lembro na época da sua escola, mas quando eu estudei, e eu vi isso muito tempo como professor, as pessoas falam assim: você está estudando agora para lá na frente isso fazer sentido na sua vida. Você está estudando agora para lá no vestibular. E, cara, o adolescente ele já tem uma questão cerebral de temporalidade diferente. Ansioso. Extremamente ansioso. E é a própria estrutura cerebral, porque, né, eu sempre falo isso nos vídeos. Córtex pré-frontal termina de se formar com 25 a 30 anos, 28 anos, que é o que cuida de planejamento, controle inibitório, tomada de decisão responsável. E o sistema límbico aqui, onde está a amígdala, que a gente estava conversando nos bastidores, se formou ali no 15 anos, termina de se formar. Então, cara, é um motor rápido com freio de um Fusca. É basicamente isso, né? Com todo respeito a quem ama Fusca, tá? É o que controla de baixo. Exatamente. Lá. Só que o que acontece, cara? Como na escola não ensinam que a escola já é a própria vida, não é preparação para a vida, porque é na escola que você faz suas amizades, é na escola que você tem a tua relação social, e é na escola, já que você tem que dar sentido àquilo, as pessoas já aprendem a procrastinar na própria escola, cara. E é por isso que chega lá no ano de vestibular, garanto que a galera que se acompanha, você tem que primeiro fazer um trabalho para evitar essa procrastinação, para daí a galera começar a estudar, né? Que ponto fantástico, cara, porque o sentido tá ali mesmo, não deveria de ser mostrado. Porque não é conteúdo no que você começa, né? Você começa a regular o cara, pô. Regula aí a tua rotina. Eu vejo você falando muito, acorda cedo, pare de dormir tarde, né? São cinco módulos, inclusive,
bem pensado mesmo, cara, porque é justamente isso. Começa por toda essa questão de como que ele vai ter muito mais foco e termina, o último, são pilares que aprovam, né? Então são 5. O legal. último pilar é voltado para interpretação de questões de exatas. E você vê que não começa com a interpretação de questões exatas, começa lá com a pessoa entender como que ela vai ter uma rotina que vai permitir que ela estude com muito mais foco, que ela procrastine menos, e assim por diante. E é realmente essa ordem. Agora, eu achei muito massa que você comentou, a escola ali deveria de ser transmitido algo que, olha, não é que você vai usar isso lá no futuro, que lá na frente... Vamos ver o sentido agora, já? Exatamente. Vamos... Por exemplo, você vai explicar trigonometria, vai explicar seno, cosseno e tangente. Não precisava falar que lá na frente vai fazer sentido. Você podia falar para ele que foi assim que a galera calculou o raio da Terra antes mesmo... E aí você traz sentido pro agora. Antes de Cristo, os caras calcularam o raio da Terra, aprendendo aquilo ali. E olha que negócio interessante. Como é que você não quer aprender um negócio desse? Porque faz sentido da vida dele. Quando ele não encontra o sentido da vida dele naquele momento, aquilo fica para depois, mas o adolescente não quer saber das coisas para depois. E é o próprio sistema do organismo dele. Cara, eu tenho essa briga muito com filosofia. Sabe por quê? Eu dei, né, ainda dou aula de filosofia, e eu me peguei um dia me questionando na minha primeira prova que eu fiz de filosofia, que era sobre Sócrates. Quando ele fala lá, conhece-te a ti mesmo, que na verdade não foi ele o único que falou isso na Grécia. E aí eu fiz uma prova e eu cobrei de maneira tradicional aquilo. Qual é a máxima de Sócrates, além de só sei que nada sei? E ele tinha que assinalar essa frase, mas, cara, não faz sentido nenhum pro cara. Porque o que eu tinha que ensinar de filosofia era fazer o cara se conhecer. Ou pelo menos o cara começar a se questionar sobre quem ele é. E não simplesmente ele decorar aquilo para colocar na prova. Então, eu vejo assim, existe ainda uma crítica muito grande ao vestibular, porque existem pessoas brilhantes, como você falou, né? Tinha um aluno lá brilhante, mas ele não estava conseguindo por causa de uma questão. E que a gente sabe que poderia ter se transformado em um médico incrível, sim, salvar milhares de vidas, mas existe um sistema educacional que impede isso. Que impede isso, né, cara? Isso é fato, isso é fato. E aí você estava falando dos 5 pilares, cara. Você falou aí de primeiro regular, rotina e tal. Tá. O que é esses pilares? Você trabalha o conteúdo? Você trabalha... Como que funciona isso? Cara, é engraçado, porque, antes de querer direito, eu tenho um quesinho de engenheiro. Sério? De analítico. De analítico mesmo. Uhum. Eu não cursei engenharia civil, porque eu achei que a faculdade deveria de ser muito massa. Mas a execução muito chata. Por isso que eu não fiz engenharia, inclusive, cara. Uhum. Mas eu amaria engenharia, assim. E o meu olhar analítico para as coisas sempre tenta identificar os padrões. É bem coisa analítica mesmo. Então, eu tava lendo um livro, olha que interessante, cara. Dá para saber que aquele cara, no mínimo, tem um quesinho na engenharia também. O nome do livro era... Ele é o cara que escreveu um outro livro também, que é... O nome em inglês é Good to Great, e aí tem outro que é Empresas Feitas para Durar. Esse livro dele, Cara, 8 e tanto de sexta-feira, me fugiu o nome do autor. Não tem problema. Me fugiu o nome do autor. Daqui a pouco você lembra. Me fugiu o nome do autor. Daqui a pouco você lembra. A gente fala que é o banheiro milagroso, a gente brinca lá no Mas guarda isso daí que eu tenho uma dica legal disso daí. Tá, mas olha que loucura, me fugiu o nome do autor. Mas assim, ele pegou, cara, selecionou uma lista de todas as empresas americanas. Dentro de todas as empresas, ele selecionou empresas que eram boas, mas se tornaram excelentes. Ele achou comparativos e foi eliminando variáveis do tipo, tá, mas essa empresa teve um boom, porque o setor dela teve um boom também? Ah, sim. Então... outras também foram, então essa aqui está descartada. Ah, essa empresa aqui teve um boom, mas outras muito parecidas também tiveram boom? Não. Também. Ah, então essa daqui descarta. Ele selecionou só empresas que, por algum caso muito específico delas, bombaram. Tipo, para identificar os padrões naquelas empresas. Ou seja, o que fez com que elas saíssem de um ponto bom para se tornarem excelentes. Identificando o padrão. E o cara enche de gráfico o livro.
Caramba. Olha o preço do mercado e olha o preço daquela empresa em específico, quanto ela evoluiu a mais do que o mercado. Bem coisa analítica de engenheiro, e eu sou muito assim, cara. Que massa. Tipo, tá, esse vestibulando aqui passou. Ah, e esse vestibulando aqui fazia resumo e mapa mental. Legal, mas ele passou por conta do resumo ou mapa mental, ou ele passou apesar? Eu tenho que ver outros. Legal. Tá, esse grupo de vestibulandos aqui passou. E esse grupo de vestibulandos passou porque eles fizeram tal coisa. Tá, mas os outros que passaram também, eles fizeram? Não fizeram. Ué, então eles não passaram necessariamente por conta disso. E aí a gente vai identificando os padrões. O que acontece na galera que passa? E aí tem os próprios vestibulandos contribuem com esse estudo analítico. Quando a galera passa no vestibular, eles liberam umas cartilhas. Aprovados em medicina, a galera que se torna caloura, eles liberam cartilhas dos aprovados. Basicamente, os próprios alunos organizam um compilado das notas de quem passou, Que legal. do que a galera fazia, de como a galera estudou, e aquilo lá é uma pesquisa de campo fantástica, né? Você nem precisa ir nas turmas. Então, por várias vezes, inclusive, quando eu converso com os alunos, eu falo sobre entra lá numa turma, tá, de calouros de medicina e pergunta quem fez isso daqui. A maioria fez, então você faz. Entra lá e pergunta quem fez isso daqui. Ah, é uma minoria. Porque, Madeira, eu conheço fulano que passou e fez isso. Legal, mas fulano é minoria, então não conta. Porque a exceção é o exemplo do burro, né? Você fala assim, para de jogar na Mega Sena. O burro fala, não, mas meu primo ganhou. Mas teu primo é exceção, cara. Probabilisticamente você não vai ganhar na Mega Sena. Então, a gente começa a traçar esse viés analítico para desenhar esses 5 pilares, não apenas pautado no que a gente viu com toda a galera, quanto no que eu estudei e também na minha jornada. Então foram esses 3 pontos que culminaram nesses 5 passos. Que legal. Nesses 5 pilares. E esses 5 pilares são muito claros. Assim, ó, você vai encontrar um pilar ou outro que talvez um certo aprovado teve e não tá nessa lista dos 5. Ele fala, não, isso foi muito importante. Mas esses 5 estão em todos, cara. Você não vai encontrar alguém que passou se não fez isso. Primeiro ponto, a pessoa tinha uma rotina, cara, que além do estudo, que ela conseguia ter foco, que ela conseguia ter um controle emocional, que ela estava bem. Então, a rotina dela estava alinhada. Hoje em dia, a maior queixa de vestibulandos é não ter foco, Fernando. Se tu roda um formulário e a gente... Por ter um espaço amostral gigante, né, cara? A gente vai fazer um evento online, tem 10 mil inscritos. A gente roda uma pesquisa, 3 mil respondem, 4 mil respondem. Pergunta, qual a sua maior dificuldade no dia a dia? Foco, procrastinação, falta de foco. Foco, procrastinação, falta de foco. Exatas. Falta de foco, foco. Exatas. Falta de foco. Cronograma, falta de foco. Redação. Falta de foco, cara. Cara. A galera não consegue parar pra estudar. E é o mal do século, né, que a gente está vivendo. Né, cara? Semana passada, eu entrevistei o Dr. Lucas, ele é um médico, um amigo meu, tem uma história assim, muito parecida com essas que você fala, assim, de superação, passar em vestibular, enfim. E ele estava falando justamente sobre isso. E o quanto, na verdade, essa falta de foco, quando as pessoas estão procurando ajuda, estão tacando remédio nelas e não mudando hábitos, né? E aí a gente tem a gente até tem livros que falam sobre isso, né? Todo prazer que vem sem esforço gera vício. E aí a gente vê, né? Aqui, ó, ficar rodando vídeo aqui, vídeo. Cara. É prazer, dopamina. Há 5 anos atrás não tinha TikTok, não tinha tinha Shorts. Não tinha. Quantas vezes você pega lá o TikTok lá e você fica? Quando você vê 1 hora da sua vida ali passou, não, vou ver só mais 10 minutos, 2 horas, tá na hora de dormir, meu Deus do céu. Passa o horário, assim, né? É assim. E eu tenho certeza que se esse formulário tivesse sido rodado com vestibulandos de medicina há 4 anos atrás, se tu perguntasse qual é o seu ponto de maior dificuldade, a pessoa falaria, eu não consigo decorar que a fórmula para força elétrica é carguinha sobre D ao quadrado, eu não consigo decorar. E aí a diferença entre quem passava e quem não passava é que uma sabia a fórmula, outra não sabia a fórmula, que uma tinha aprendido conteúdo, outra não tinha aprendido conteúdo. Hoje em dia o formulário, nesse qual a sua maior dificuldade não é exatas, é foco. Exatamente. Falta de foco, procrastinação. Porque há 4, 5 anos atrás, cara... A pessoa não era bombardeada a todo momento com notícia com Enem de 2024 vai ser diferente, você não pode estudar da mesma forma. Vídeo no TikTok sobre aprovado em medicina contando tudo que ele fez pra passar. Reels, shorts.
Cara, a pessoa é totalmente bombardeada a todo momento com com o Enem vai informação. mudar, Aham. a correção do Enem mudou, veja o que eu fiz pra passar. E daí ela se perde. Por quê? Porque tem alguém falando que o Enem vai acabar, porque tem alguém falando eu fiz tal coisa e fui aprovado, aí o outro, eu fiz outra coisa totalmente diferente e foi aprovado. Aí ela, meu Deus, e agora? Qual eu O sigo? que eu faço? Ela é, cara, totalmente perdida. E aí ela faz o seguinte, ela compra um curso. Daí outro dia aparece assim um anúncio. Oi, compre meus resumos que eu usei pra passar em medicina. Daí ela compra os resumos. Compra. Daí daqui a pouco aparece uma amiga e fala assim, amiga, olha esse drive que eu consegui aqui, ó, de graça, com todos os materiais. Aí ela pega o drive. Aí ela tá no cursinho, que ela entrou, junto com o terceirão dela. Como é que uma pessoa dessa vai administrar tudo que tá na frente dela? Cara, você me lembrou aqui um exemplo. É muita informação, é muita coisa. Você me lembrou uma fase. Teve uma fase na minha vida, da adolescência, que eu era baterista. Estudava tudo, estudei no conservatório aqui da cidade. E aí, o meu sonho, cara, era ter aquelas baterias gigantes de roqueiro, assim, cheia de prato. Uhum. Só que no MPB, os caras usam um chimbal, um prato aqui, um ataque e olhe lá. Só isso. Quando não, às vezes só o chimbal e uma caixinha. Cheguei pra estudar, né? Quando eu cheguei lá, cheguei faceiro porque ia estudar, ia sentar na bateria, ia tocar, ia quebrar tudo. Quando eu cheguei lá, era um padzinho, um negocinho assim, redondinho, de borracha, cara. E eu vim pra aula de bateria, cara. Comecei na borracha. E aí, depois eu comecei a comprar alguns pratos de bateria. Comecei a encher, cara. Chegava um momento que eu tocava, tinha uma banda e tal, ia tocar, eu não sabia qual que eu ia usar. Então isso acontece muito com o estudante, ele tem uma caixa de ferramentas gigantesca, e não só com o estudante, tá? Com o professor também. Que às vezes ele quer mesclar muita metodologia, muita atividade nova, e ele se perde dentro daquela ferramenta ali que ele tem gigantesca, cara. Porque hoje em dia é tanta informação, é tanta coisa. Cara, você entra pra... Não sei se vai pro Spotify também. Vou lançar no Spotify. Cara, hoje em dia eu entro no Spotify. O que eu vou escutar? Eu começo a escutar um. Uhum. Aí quando eu vou pegar o celular de novo, aí tem um outro quadradinho lá, uma thumb chamativa, design, UX design. Eu quero escutar isso. Eles começam a escutar. Cara, hoje em dia é muita informação. Sim. É muita variedade, é muita coisa. Fora que também, mesmo tendo muita informação, nós somos reféns de algoritmos, né? Também. Porque daí eu começo a curtir, por exemplo, sei lá, o vídeo de tal pessoa lá que tá falando, e às vezes parece aquele só conteúdo aquilo. nem é bom, aquilo só começa a aparecer pra mim. Daqui a pouco já começa a vir um anúncio parecido com aquilo, e eu tenho a noção de que, cara, eu preciso disso pra poder passar. Né? É bem assim mesmo, cara. Hoje em dia tem muita gente que no estudo, aí falando propriamente dos vestibulandos, cara, eles usam certas coisas não porque eles precisavam no estudo deles, mas porque eles podiam. Como assim? Às vezes a pessoa tem um drive, às vezes a pessoa recebeu uma bolsa de um cursinho, ela tá no terceiro ano. Eu falo de drive porque hoje em dia tem drive a tudo que é lado. A pessoa ganha um monte de drive, ganha a apostila da prima, ganha a bolsa no cursinho, tá na escola, tem um outro cursinho online que alguém dividiu com ela, que não sei o quê, e ela quer usar tudo. Mas eu vou virar para ela e falar, pera, você tá usando porque você realmente precisava ou porque você só tem à sua disposição e você quer dar um jeito de usar? Aham. Então a galera usa nos estudos e quer estudar muitas vezes, quer usar várias coisas, não porque elas precisavam, mas porque elas podiam, porque elas tinham acesso. Às vezes nem precisava daquilo naquele momento. E nem tudo que eu posso eu devo, né? Nem tudo que você pode você deve, perfeito. Então, poder eu posso, mas significa que eu devo isso pra alcançar meu objetivo? Cara, é Você muito vê- louco esse mundo do vestibular, Isso né? aí, cara, é pra tudo. É simulado às vezes. Sim. Nesse momento do ano, a pessoa, o cursinho bombardeando ela com simulado, bombardeando reta final, simulado. E às vezes ela, legal, tem esses simulados aqui do meu cursinho, eu vou fazer. E daí uma amiga dela tá em outro cursinho. E daí a amiga dela fala, amiga, tem uns simulados aqui que tá rolando também muito bons. Vou te mandar. Daí, manda, dela imprime. E ela daqui a pouco tem os simulados do cursinho dela. pilha Com aqui. com os simulados do cursinho da amiga, com o drive que ela encontrou na internet, com o cursinho online que ela assinou. Ela não sabe mais E o não que sabe ela pra faz. onde ir, né? Falta de foco, cara. E veja que essa falta de foco, então, não é apenas em termos de eu tô estudando, eu li a última linha e não sei mais o que eu li na primeira. Aham. Tem essa falta de foco que acontece em termos de a pessoa não conseguir se concentrar. Uhum. Mas tem também um problema gigantesco de falta de foco, no sentido de foco no No objetivo. objetivo. Então a pessoa se perde por ter muitos caminhos. Entendi. Ela acaba virando refém ali de... Refém do medo, né?
tem vai que falta algo. o FOMO, né? O Fears of Missing Out. Sim. Que é o medo de estar perdendo algo. E eu acho que isso pega muito o estudante, né? O melhor exemplo disso aí é show, né, cara? Uhum. Você vê story da pessoa no show. Às vezes a pessoa gravou o story do show e ela gravou assim, tipo... Tá, eu tô aqui, não tá tão legal, mas eu tenho que gravar porque eu tô aqui. Uhum. E daí a pessoa em casa assim, nossa, deve estar muito legal, eu queria estar lá. E às vezes não tava legal. Mas isso acontece muito, né, pro estudante que fica muito tempo aqui. Inclusive quando ele segue outros estudantes aqui, que às vezes não querem nada com nada, só querem mostrar a rotina deles. Cara. Mas que é muito fácil você mascarar uma rotina fake, né, que não é verdade. Ninguém vai postar quando não estudou. Exatamente. Daí a pessoa, cara, numa sexta-feira, ela acorda mais tarde, porque ela estudou a semana toda, e tem um fulaninho que não estudou nenhum outro dia. Só cagou no pau. Só que na sexta-feira ele quer compensar. Daí ele acorda às 5 horas da manhã, faz um simulado, faz uma redação, dá uma volta no pai e posta tudo. Daí a pessoa, meu Deus do céu, só que não, de segunda a quinta... sou uma merda. Só que de segunda a quinta o fulaninho que na sexta ganhou não fez nada, então... Mas você sabe que você falou algo assim muito interessante, da falta do foco. E eu sempre uso neurociência, cara. Minha vida é neurociência hoje. Inclusive, nos últimos 5 anos eu me tornei... Você falou que é viciado em analítico, né? Eu sou viciado em estudos, cara, de neurociência sobre aprendizagem. E tem uma parte nossa que é o eixo hipófise adrenal, né? Que liga o nosso cérebro, vai até as nossas glândulas adrenais. E lá gera o cortisol, cara. E de todos os neurotransmissores que a gente tem e hormônios, o cortisol ele é acumulativo, cara. Então, quando a pessoa está com falta de foco, esse cortisol ele sobe e ele fica acumulando ali. Só que ele só libera quando você tem alguma, literalmente, ação, né? Então, você caminha no parque, você faz uma academia, você tem um momento de lazer onde você gasta energia física mesmo. Só que essa galera que às vezes está nessa falta de foco e nesse estresse, vai tirar o estresse aqui, né, cara? Total. E gera mais estresse ainda. Total. Porque esse cortisol não vai. Eu vejo que você incentiva muito também o exercício físico pra galera que você acompanha, né, cara? Com certeza, com certeza. A pessoa começa a estar extremamente estressada. Quer ver? Tem um ciclo que acontece, na verdade. A pessoa começa a não ter foco e procrastinar. Cara, qualquer vestibulando de medicina já passou por esse ciclo. Falta foco e procrastina. Só que ela quer passar em medicina. Curso mais concorrido. E ela é dedicada. Lembra que eu falei que só quem sofre é o dedicado. Ai, cara, às vezes eu escuto a galera que não é dedicada e fala que quer passar em medicina. Não. Aí, mas a galera que é dedicada, quando ela procrastina e falta foco, ela não tem o resultado que ela gostaria. E aí, por consequência, ela sente culpa. A outra tá nem ligando, né? Que ela nem se importa. É o preguiçoso, né? Mas essa pessoa sente culpa. E daí o que ela faz? Ela tenta compensar no momento errado. É tipo assim, não fui na academia a semana inteira, no sábado eu vou lá e eu quero erguer tudo que tem lá. Não, pior, cara. No sábado à noite eu vou querer estudar. Não tô brincando, Fernando. 11 horas da noite eu tô querendo estudar. Aí a namorada manda mensagem e fala assim, viu, vamos sair? Não pode. Eu tô estudando. Inclusive, vi esses dias ainda uma amiga minha falando que se quisesse passar em medicina, nem estaria estudando. Cara, dá vontade de jogar umas... Não estaria namorando. Não estaria namorando. Dá vontade de jogar longe umas pessoas que pregam uns negócios desses. Mas ela não pode sair com o namorado, com a namorada. Aí vai aumentando mais... Daí Aumenta repara. o estresse. Ela quer compensar, né? Perde a vida social, né? Aí ela quer estudar no final de semana pra compensar. E quer se matar de estudar. Daí o que acontece? Ela cansa. Porque ela tentou compensar no momento errado. E por ela cansar, ela só se estressa mais. E cada vez mais falta foco. Sim. E tem mais procrastinação. Exatamente. Menos resultado que ela gostaria. Entra numa espiral ali. Mais tentar compensar no momento errado. Mais cansa. Mais se ferra. Menos resultado. Mais tenta compensar. E é só a pessoa dedicada. Vira um looping, né, cara? É triste. E sabe uma coisa que eu noto muito nos vestibulandos? É que daí quando eles entram nesse ciclo, eles se trancam no quarto e ficam lá estudando. Não pega sol, não pega vitamina D, frustração, baixa de um monte de hormônio, neurotransmissor e um passo para um episódio depressivo, cara, é muito rápido, né? E aí a pessoa vai lá fazer o vestibular, não tem o resultado que esperava. O passo, não precisa nem ir tão longe,
O passo pra ela ir no médico e sair de lá com uma receita de cetralina é assim. Aham. Assim. Como é que eu sei? Eu converso com a galera. Você conversa com a galera. Se tem uma pessoa que conversou com vestibulantes nos últimos tempos, que atendeu esse povo fui eu, cara. É loucura. Assim, ó. Até porque, inclusive, né, muitos estudantes que querem medicina, uma porcentagem são filhos de médicos, né? É bem preocupante isso aí, cara. A galera se perder muito. E isso que tu comentou de aí se tranca dentro do quarto, não pega luz. Aí o ciclo circadiano foi pro saco. Uhum. Foi pro saco. A pessoa já acorda tudo errado. Acorda 10 horas da manhã. Vai dormir 2 horas da manhã. Tá. Vira um loop. É muito louco, né? Pra você não ter o cuidado do seu propósito, do seu objetivo. Não virar uma tortura, cara. É. Perfeito. Assim, ó. A vida da pessoa em busca do sonho dela, meu Deus, medicina é meu sonho desde criança. Cara, se transformando numa tortura, tá errado. Para. E não vai nem dar certo. Uhum. Acho pra qualquer coisa na vida, né, Madeira? Pra qualquer coisa. Não pode ser uma tortura. Porque, e se a vida da pessoa, inclusive, é só aquilo, pensa comigo. A vida dela é a aprovação em medicina. Cara, ela não sai mais, ela não pode se encontrar com o namorado, ela não tem mais momentos com a família, ela... Cara, não faz mais... É só isso. Quando der errado, quando ela não passar, a vida dela acabou. Cara, quem tá assistindo esse podcast deve estar muito doido aí do outro lado, porque tava esperando talvez que você passasse os segredos aí pra passar em medicina. Não, mas... Né? E a gente tá falando nós de podemos... bem-estar, né, Não, mas nós cara? podemos passar, é só arrastar pra cima. Muito bom, muito bom. E aproveita, faz o merchan. Arrasta pra cima, Aqui, a tua câmera é essa. Segredos da aprovação. Mas é porque, assim, muito desse estudo precisa dessa vida, dessa regulação, né? Dessa harmonia, né, cara? Precisa sim. Mas se continuar, né, na ideia dos 5 pilares, Aham. dos segredos, porque não que seja um segredo, mas realmente esses 5 pilares são obrigatórios. Vê que aí, depois que isso está resolvido, cara, só isso não basta. Uhum. Porque medicina é extremamente concorrido. E o segundo ponto que a gente entra é a pessoa conseguir aprender de verdade os conteúdos. Aquilo que a gente comentou, como se o cérebro fosse uma neve ali, né? A pessoa passa o tempo, cai neve em cima e apaga a marca, Sim. apaga aquele caminho. Então, a aprendizagem não foi reforçada ali, o aprendizado não foi reforçado. Então, é a pessoa construir aquela marca evidente que a gente comenta nos conteúdos, que ela nunca mais esquecer do conteúdo que ela estudou. Nunca mais esquecer mesmo. Porque a prova é no final do ano e a queixa mais comum é a pessoa chega no final do ano, numa revisão do cursinho, numa revisão da escola, no intensivão e fala, caraca... Isso aí era pra, em tese, eu estar revisando, mas eu nem aprendi esse negócio aí. Cara. E daí a revisão não dá tempo de aprender. Que revisão não é pra aprender. Sim. Então a pessoa não aprende a parada de verdade. Muito louco isso. É você Cara, conseguir aprender mesmo o conteúdo. muito louco isso, porque assim, a minha vida inteira eu estudei em colégio público. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu pude pagar o meu cursinho, né? E aí eu paguei o cursinho, quando eu cheguei no cursinho, eu vi conteúdos, cara, que eu nunca tinha visto na vida. E você vê aquilo no último ano, dá um desespero gigantesco, né? É isso aí que acontece. Cara, ó, eu falo uma coisa. E essa gerou polêmica. Eu lembro, no começo do... Eu já tô tratando como ano passado. Você sabe que a galera dessa área, né, já tá pensando em 2024. A gente já tava em reunião com o time. Tá, o que a gente vai fazer em 2024? O planejamento já tá... Parece que 2023 foi ano passado já, cara. É muito estranho. Mas no começo do ano isso gerou polêmica. E eu lembro que teve uma galera ficando, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu falei que extensivo não é pra você aprender, é pra você revisar. Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu falo pra galera que chega no terceirão, eu falo, galera, agora não é hora de aprender. Agora é hora de revisar, porque a maioria dos colégios aqui da cidade, né, principalmente os privados, o terceirão, na verdade, ele é um extensivo. Né, porque ele aprende tudo no primeiro e no segundo. Então, alguma coisa de nova, talvez ele vai ver no terceirão, mas assim... Coisa ínfima, sabe? Coisa pouca. E só que a galera deixa pra aprender... E é muito rápido. É muito rápido. O ano voa, né? Daí pensa a pessoa que teve 3 anos, tá? Num colégio público. Chega no final do terceiro, ela toma um baque, ela não passa. O ímpeto dela, no primeiro ano, bom, eu quero medicina, eu não passei, eu vou pra onde?
cursinho. E ela entra no cursinho, um ótimo extensivo. E, cara, talvez aquele extensivo vá ser fantástico por uma outra pessoa que teve um bom ensino médio e tudo mais. E talvez aquela pessoa entre lá naquele primeiro ano e passe em medicina. Primeiro ano de cursinho dela, primeiro ano de extensivo. Mas ela fez, né, um E aí pensa a pessoa... lifelong learning. Porque aí pensa no contrário. Pensa na pessoa que teve 3 anos, que ela não viu nada. Cara, ela vai ser jogada. É literalmente isso. Vai ser jogada numa sala Aham. com o professor falando um monte de conteúdo assim, ó. Uma velocidade assim. É tipo assim... Gerando um estresse gigantesco nela. Posição no movimento uniformemente variado. S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Ó, vamos aqui agora pro movimento circular uniforme. E a pessoa tá lá assim, o que é o MU? O que é esse negócio aí? Ela nem sabe, cara. Porque no primeiro ano, quando era pra ela ter visto, ela nem viu. Porque, cara, faltou professor, porque ela não viu o negócio. Sim. Talvez até porque ela deu uma vadiada. Exatamente. Acontece também. Mas aí ela aprende no último ano por estresse, né? Aí chega lá e tem o branco. Você sabe, cara, que em 2019, olha eu falando dos meus artigos, saiu um artigo fantástico, cara. Ele mudou a minha maneira de ver a aprendizagem. Que ele fala sobre neurotensina. A neurotensina é um neurotransmissor que ela faz uma marca na tua memória. Tá? Ela joga uma quantidade lá. Quando você tem uma memória negativa, ela joga uma quantidade mínima na tua memória e aquilo ali sai do teu hipocampo, que mexe com a tua memória de trabalho, e joga para tua memória de longo prazo, que vai ficar mais ou menos aqui no teu lobo temporal, que está próximo da área da linguagem, que são 2 áreas, Wernicke e Broca. Tá. E essas áreas aqui, elas são responsáveis pela linguagem, por evocação, por entendimento, por semântica, enfim. E olha que louco. Quando você aprende algo de maneira positiva, o teu corpo ele gasta mais energia para jogar mais neurotensina naquela memória, naquela tua rede neural. Só que esse estudo ele foi feito com ratinhos, então eles colocavam lá o ratinho, dava comida, dava choque, enfim. E utilizando isso ia medindo a neurotensina nele. E os caras afirmaram no final do artigo que, na verdade, o nosso aprendizado ele acontece, na maioria, por emoções negativas. Porque se proteger sempre foi mais importante do que buscar recompensas. Legal. Só que hoje... A cenoura que você busca não é tão importante quanto a cenoura que você quer fugir. Exatamente. Só que hoje a gente estuda, você quer passar em medicina, você quer estudar para conseguir o seu diploma por conta de uma recompensa. E isso é uma luta constante com o teu cérebro. Porque constantemente ele vai estar mais preocupado em preservar essas memórias com emoções negativas do que positivas. Então é o que eu falo para todo mundo que está estudando. Cara, torne o seu processo, torne a sua aprendizagem prazerosa. Porque senão vai chegar na hora ali, você vai ter só 3 reações. Fugir, lutar ou paralisar. Perfeito. É só isso, cara. E eu acho que o vestibulando ele vive muito isso, né? Esse aí é o que a gente compilou nos 3 Ds da aprendizagem. Que massa. Que legal. É difícil, diferente e divertido. Tem que ser divertido, né, cara? Porque uma coisa é a pessoa ter um amontoado de fórmula e ela ter que aprender aquilo ali. Então. Outra coisa é ela pesquisar um experimento na internet, no YouTube, sobre aquele conteúdo. Uma coisa é eu pegar o livro e ler assim, sistema circulatório, átrio direito, ventrículo direito. Aí vai lá pro pulmão, volta, átrio esquerdo, tal. Outra coisa é eu pesquisar um vídeo de animação no YouTube de um coração. É ver uns caras dissecando o coração. E aí, nossa, tem isso, tem. Daí a pessoa que tá estudando pra medicina, tem um vídeo de alguém dissecando o coração no YouTube. Pô, entra lá, vai ver o átrio, pô, vai ver o tal ventrículo aí que você tá vendo. É outra coisa. Vai ver essa tal bicúspide, essa válvula tricúspide aí no negócio. E aí a pessoa vai ver, e aí ela, caraca, é legal mesmo. Exatamente. Cara, você sabe que eu tenho esse cérebro por conta disso. Porque, assim, há 5 anos atrás, quando eu decidi estudar neurociência, eu sempre na escola fui péssimo em biologia. Nunca que eu ia te falar aqui das coisas que eu te falei sobre neurociência, sobre as partes do cérebro, neurotransmissor, nada, cara. A minha primeira aula de uma especialização que eu fiz, neuroanatomofisiologia. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou desistir já. Falei, não, mas eu queria muito. Só que quando eu via no livro, nas imagens, eu não conseguia ter a tridimensionalidade daquilo. Perfeito. Falei, cara, eu não tô conseguindo entender, eu não sei quando o cérebro tá de frente pra mim, quando ele tá de lado, quando ele tá cortado, quando eu tô vendo por baixo. Ai, tava um desespero, cara. Falei, quer saber? Eu vou comprar.
E aí, sempre quando. E aí, até hoje, Madeira, quando eu vou ler um livro de neurociência, eu tenho que estar aqui com a mão. Porque eu vejo, não, no livro tá aparecendo assim. Aí eu olho, não, aqui. Ah, então aqui é a parte do córtex pré-frontal, aqui é o cerebelo. Ah, cara. aqui dentro, assim. Ah, mas tá assim. Eu tenho. Cara, porque eu não consigo, no livro, pegar a questão tridimensional. Eu tenho uma dificuldade gigantesca. Isso aí causa aquela marca evidente. Eu tenho certeza que todo mundo deve lembrar na escola, quando a professora de ciências, porque não era nem biologia, fundamental, levava aquele bonequinho. Não sei se na tua escola teve aquele bonequinho que você ia tirando o estômago dele. E você. Primeiro acho que tinha Eu me acabado. senti o Jack Stripador. Cara. E todo mundo lembra disso. Sim. Tem uma aluna, cara, lá do CT, nisso que você comentou, de pegar e tal. É fantástico. E eu falei isso ainda numa reunião com os alunos, cara, da importância. Tem o sistema circulatório, o coração, quando ele entra, quando desce o sangue, tem um processo que ele meio que abre assim, pro sangue, né? E depois ele quer expulsar. O coração tem 4 cavidades. Então ele entra por um lado, ventrículo, aí manda lá pro pulmão. E aí depois volta, porque no pulmão acontece a troca gasosa. Então a gente manda o gás carbônico embora e pega oxigênio. Aí tem que voltar pro coração, porque o coração é a bombinha, né? Sim. Então tem que entrar no coração. Só que tem que entrar e ele tem que expulsar. E aí tem 2 processos. Um que é a sístole e outro que é a diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. A galera não lembra qual que é qual. Causa uma confusão mental ali. Causa uma confusão mental. Aí tem um macetezinho que você pensa. Sístole, diástole. Você fica fingindo como se tu tivesse coração. Sim, usando a fonética ali. E você, porque aquilo ali, cara, pensa pro teu cérebro escrito assim. Sístole é o processo parará, parará, parará. Diástole é o processo chato pra caramba, cara. Outra coisa é você com a tua mão assim, fingir que é um coração. Sim. Ficar fingindo que você falando. Tem uma menina lá do CT, cara, é muito engraçada. Biologia, divisão celular. A mitose tem 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Uma coisa é você pegar ali escrito no livro. Prófase é o momento onde a célula está se preparando. Metáfase, tal tá no meio da célula. Anáfase está separando os cromátides irmãs. Telófase acabou. Uma coisa tá ali. Ela pega e faz assim, ó. Você fala divisão celular pra ela, mitose. Ela pega a mãozinha dela e faz assim, ó. Ó, é isso aqui. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Caramba, que legal. Aí ela finge as células, ó. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Cara, ela nunca mais vai esquecer disso. Daqui 5 anos ela vai estar lembrando. E a pessoa que... prófase é um momento que não... É chato, cara. É chato. É chato e torna, né, o aprendizado uma tortura pra pessoa, né? Que legal, cara. Legal mesmo. Madeira, a gente tá chegando aqui no final do episódio. Nossa, falamos sobre tanta coisa, cara. Sobre aprendizagem, muita coisa. Esse episódio tá muito legal. Nem deu tanta polêmica, viu? E nem deu tanta polêmica. Ser cancelado. A velhice tá fazendo você ficar menos polêmico. Cara, mas é legal. A barba, cara. É a barba? Eu percebi que tem que trazer mais uma... Sabe? Entendi. Eu acho que tem outras explicações também, mas eu não vou deixar registrado aqui. Tá? É por aí. Mas a gente sempre brinca aqui no final do episódio com a nossa própria chamada. Pode, prof? Eu te pergunto. Madeira, dentro desse mundo de aprendizagem vestibular, o que pode, prof? O que pode? No sentido de... O que pode? Cara, o que pode é você despertar na galera uma maturidade que vai além dos estudos. Eu acredito que isso é muito importante. Então, teve uma aluna que até brincou assim, parece que tudo que a gente faz, cara, sabe aquela estratégia de você entregar o remedinho pro cachorro dentro da carne? Porque você quer entregar ali o negócio, só que você tem que botar na carne ali e tal, ele nem vê e vai o remédio. Eu acho que toda essa dinâmica de fazer com que a pessoa tenha um resultado melhor no vestibular, fazer com que ela conquiste a aprovação dela muito mais rápido, é, cara, uma maneira da gente transformar aquela pessoa numa pessoa mais madura, numa pessoa que não é tão ansiosa quanto quase toda a população é, uma pessoa que pensa a longo prazo,
Eu falo que a pessoa que não está disposta a estudar 3, 4 anos não passa em um. Então, é você causar um impacto que vá além da pessoa aprender sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, expulsão, diástole e tal. Aprender pró, fazer metáfase. Cara, é fazer com que ela leve as coisas para a vida dela, além daquilo. Então, ela perceber o quanto mais importante do que o vestibular é uma pequena etapa da vida da pessoa ali. A escola é uma pequena etapa da vida da pessoa. Vai ter muitas outras coisas que ela vai ver ainda, só que de uma forma ou de outra tem que passar algo que possa ir além, que possa perpetuar para a vida dela. Então, às vezes tem gente falando, nossa, eu uso aqui o que eu aprendi na prova da faculdade, não sei o quê. E eu acredito que é você sempre buscar causar esse impacto que vá além, sabe? Legal. Pô, eu tive um professor, cara, eu fui na minha escola que eu estudei já umas 2 vezes dar palestra pra galera lá no terceirão. E um desses professores é o José Hernani Bender. Esse cara foi meu professor de física durante os 3 anos de ensino médio, cara. Ele era o amado mestre. Entendi. Professor, cara, da velha guarda, assim. Professor que sabe pegar. Hoje em dia a galera faz mágica com tablet. Pô, você desenhar um negócio num tablet é fácil, rapaz. No gizão. Pega um quadro negro com um giz e veja o círculo que esse cara desenha. Veja o pontilhado. Sabe aquele professor que tá fazendo uma linha e do nada ele sai e faz um pontilhado perfeito, cara, que a linha tracejada do tablet nunca vai bater. Cara, eu aprendi muita coisa com ele que eu levo pra vida. Eu não tenho mais que resolver prova de física. Que legal. Mas, cara, eu lembro que ele ia falar de certos conteúdos. Ele falava sobre lâmina bimetálica. Olha que louco, Fernando. Metais diferentes dilatam de formas diferentes. Então, por exemplo, uma chapinha de alumínio, se você começar a esquentar ela, ela vai aumentar de tamanho. Só que uma chapinha de cobre, se tu começar a esquentar ela também vai aumentar de tamanho, mas diferente da de alumínio. Se tu colocar as duas juntas, elas estão coladas. Tu grudou ela, porque são uma lâmina bimetálica, são 2 metais. Pensa que você vai começar a esquentar. A que vai dilatar mais, ela vai ter que começar a cobrir a outra e elas vão começar a envergar. Porque o raio mais externo é maior. Que legal. E se for o contrário, se a de cima dilatar menos, vai envergar assim. Né? Parece bem besta, né? O que você vai usar esse negócio? Ué, tem ar-condicionado aqui, não tem? Em algum lugar, tá escondido aí. Talvez tenha algum negocinho que regule. Quando chegar em tal temperatura, desligue. E se eu colocar 2 lâminas? Calcular perfeitamente a temperatura em que elas vão pegar. Aqui está um conector de energia. E eu calcular a perfeita temperatura que a partir do momento que elas esquentarem, elas enverguem. E eu desligue da energia e o negócio pare de funcionar na temperatura que eu queria. Que legal, cara. Legal. É o funcionamento de um termostato. Bacana. Eu podia falar de lâmina metálica. Ele falou do funcionamento de aparelho. E isso você carrega até hoje, né? Até hoje. Então, é você, cara, causar sentido na parada. Voltar lá no que a gente falou no começo. Pô, mostre sentido pra pessoa ali. Eu acho que isso é muito importante, cara. O sentido daquilo que ela tá fazendo. Tem o encerramento, naquela época, aquela palestra que eu fazia, o encerramento era sempre, pô, lá no teu fundamental, você sonhava com o ensino médio e o momento que você usaria uma calça de cor diferente no ensino médio. E aí você chegou, primeiro ano. Uau, eu vou poder usar a calça diferente. Só que agora também tem física, né? Porque chegou no ensino médio. Nossa, e agora ciências trocou pra biologia, química e física. E tem química, esse negócio aí, tabela periódica, que eu quero estudar esses elementos. E aí você não quer mais. E a única coisa que tu quer é o terceiro ano. Que, nossa, o terceirão tem festa junina, dança quadrilha. E quando você chega no terceirão, uma semana antes da festa junina que tu tanto sonhava, você só tá falando, nossa, eu quero que acabe logo esse negócio. Nossa, a galera da minha turma é chata, eu só quero chegar na faculdade. Aí você fica estagnado no vestibular, porque você nem sequer foi direto pra faculdade. Sim.
E você tá estagnado no momento da tua vida que você só pensa, meu Deus, só quero sair daqui logo. Uhum. E quando você chega na faculdade, uau, agora eu tô na faculdade. Daí Nossa, de mas novo. calouro só se lasca, né? Eu quero logo... Os estágios pra calouro eu ganho pouquíssimo. Sim. Mal sabe a galera que depois continua, é meu salário baixo. E quando chega pra se formar e tal, só quer sair logo. A galera não... tá sempre em busca... Passa a vida querendo sair logo, né? E assim vai, ela passou na faculdade. Uhum. E ela depois acabou a faculdade, ela entrou no mercado de trabalho e depois ela só espera a nova e tal, e tal, e tal. E ela já não vê mais sentido nas coisas. Eu não sei se era nessa linha a tua pergunta, mas se era o que pode. Eu acho que pode, eu acho que deve, cara. Eu acho que qualquer coisa deve ser feita no sentido de você mostrar valor ali, agora. No momento, né? E perceber que, às vezes, o que a pessoa tá vivendo é a vida que ela sonhou pra caraca durante um tempo. Uhum. Cara, eu podia, sei lá, semana que vem tá chateado com uma coisa ou outra que tá acontecendo na minha vida, mas... Cara, há 4 anos atrás, Você queria isso. eu queria estar nessa cidade. Uhum. Há 4 anos atrás, se você me largasse o microfone, eu ia falar, eu tô no céu, rapaz, agora é meu momento de brilhar, cara. E, pô, teria lógica, sei lá, semana passada, daqui uma semana eu tá desanimado com alguma coisa e ficar, nossa, mas ainda não tá bom. Vai ficar bom o dia que não sei o quê. Exatamente. E a gente passa, às vezes, reclamar das coisas que nós torcemos, colocamos fé, oramos, rezamos para aquilo que a gente já tem, né? Então, A gente sabe que Schopenhauer fala muito dessa reclamar de algo que um dia a gente insatisfação. sonhou. Exatamente. Mas, Gabriel, que legal essa conversa, tá? Sigam o Gabriel Madeira, sigam os pilares que aprovam. Muito bom. Eu agradeço aí a tua presença, Revolução em cara. exatas também, cara. Revolução em Exatas. Aí você perguntou coisa polêmica. Revolução. O nome Aí vai você- chegar sendo polêmico. Ah, é? Então tá bom, legal. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem conosco nesse episódio. Esse daqui é o Pod Prof, um canal original do Grupo Forte Play. E até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar.